mente, que a tua palavra seja verdade em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai Daniel, nessa noite, Senhor. Abençoa os nossos ouvidos, Pai. Alegra-nos, Senhor, com a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Santo, Amém. louvado seja o teu nome. Amém. Glórias a Deus. Abrir então nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Quem pudesse colocar de pé para ouvir a palavra poderosa do Senhor. Lucas 7, 36 a 50. E a palavra diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E, não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas essa regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, e porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. Glória a Deus. E os que estavam na mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glórias a Deus. Até aqui, palavra do Senhor. Irmãos, fiquem à vontade. E o título dessa mensagem é o menos pior. O menos pior. Vamos tentar nos colocar na situação que estava posta ali, onde Jesus foi convidado por um fariseu, um mestre da lei, alguém que conhecia muito a lei, alguém que era grande, né, estimado entre o povo, vamos dizer assim, dos principais. E aí Jesus foi convidado, carpinteiro, já porque a fama dele corria solta. Jesus era uma pessoa que despertava curiosidade. Deixa eu ver quem é esse tal Jesus que todo o povo fala. É primo de João Batista, amigo de João Batista. Deixa eu ver quem é essa pessoa aí, deixa eu conhecer melhor. Um curioso, né? Certamente foi um curioso, assim, nesse talvez é o que passa, pelo menos ao meu coração, esse ímpeto de curiosidade de conhecer melhor quem é Jesus. A mulher, essa mulher, Jesus já tinha tido encontro com ela, e ela sabia bem quem era Jesus e o que Jesus era capaz de fazer. E aí, quando eles tiveram um encontro, ele foi tratado de uma forma que a gente vê, não foi uma forma assim, vamos dizer, calorosa, não foi tão bem recebido, foi recebido de uma forma dura, uma forma mais fria, pelo fariseu.
E o fariseu achando que está tudo bem. Afinal de contas, eu até convidei Jesus. Né? Eu convidei Jesus. Imagina esse carpinteiro. Ele vai ter a honra de jantar, de cear na minha casa. Né? Ele se deu por agradecido. Afinal, eu sou fulano de tal. E a mulher, sabendo, ela enxergava em Jesus aquilo que Jesus tinha. Filho de Deus, que tinha poder de perdoar. Que tinha poder de perdoar os pecados. E ela, entendendo o tamanho da dívida que ela tinha, uma dívida enorme, que Jesus aí depois ele começa a trabalhar isso no coração do fariseu, ele diz, uma dívida grande. Um tem 50 de dívida, ambos devem. Só que um deve 50 e outro deve 500. E aí o fariseu entendeu, não, ela deve 500, eu devo 50, tudo bom, tudo certo. É isso mesmo, né? Ela é uma pecadora. Eu sou fariseu fulano de tal, eu vou fazer tudo no rigor da lei. E é isso aí mesmo, então. E Jesus, então, vai trabalhando isso no coração do fariseu e mostrando o quanto ela amava ele, por ele ter perdoado aquela dívida, uma dívida enorme. Aqui é retratado com 500 dinheiros, mas a gente sabe, em outras passagens, a gente sabe pela palavra que a dívida é impagável. Esses 500 são impagáveis. E aí Jesus, então, mostra o quanto ela tratou ele, Jesus, diferente do fariseu. O fariseu tratou com aquela soberba, como se ele até convidei esse cidadão fulano carpinteiro. Mas essa pecadora, tá vendo? Olha aí, ó, ele não poderia ter deixado, isso era uma situação muito vexaminosa. Como é que uma pecadora vem, entra, interrompe uma ceia, um momento importante que tinha, como é que ela interrompe isso? Chega lá e começa, dois homens, né? Um importante na cabeça desse importante, o outro não era tão importante. Nós estávamos interrompendo uma ceia, entrou na casa de alguém importante. Como é que pode isso? E ele não fala nada em ver, por que ele não mandou ela embora? Sai daqui, mulher. Você não sabe seu lugar é lá na rua, vá lá cometer seus pecados. Era isso que o fariseu esperava. E não, Jesus, ela mostra, derrama o coração, assim como nós oramos, nós louvamos, oramos. Ela derramou o coração diante de Jesus, os pés de Jesus, ela derramou. E ela mostra isso, nós sabemos, irmãos, Deus é amor. Se nós queremos conhecer a Deus, nós temos que entender o amor de Deus. E essa mulher entendeu o amor de Deus. Entendeu o amor de Deus e derramou o coração dela. E ele mostrou para o fariseu diante da cegueira dele. Porque o fariseu certamente achou que estava tudo show. Inclusive Jesus nem profeta é. Porque se ele fosse profeta, teria mandado embora aquela história toda. E ali Jesus mostra o quão frio ele estava sendo e quão amorosa ela estava sendo. E nós temos que nos lembrar, irmãos. Nós não vamos passar por todas as passagens, os irmãos conhecem a palavra. Nosso Deus é amor. Se nós não entender o que é amor, não estou falando do amor segundo o mundo, né, que a gente sabe que é diferente, que diz que tudo tem que aceitar, que senão você não é do amor. Não vamos entrar por aí. Mas se nós não conhecermos o amor verdadeiro do Senhor, o amor de Deus, nós não conhecemos a Deus, irmãos. Não tem como dizer que nós conhecemos a Deus se nós não entendemos o que é amor. Leiam 1 João, nós não vamos ler hoje. Os irmãos conhecem a palavra, alguns, talvez todos saibam muito bem do que eu estou falando. Leiam 1 João, leiam o livro, o Evangelho de João, então também. Nosso Deus é um Deus de amor, nosso Deus é amor. Nós temos que entender o amor de Deus. E ali aquela mulher mostra a gratidão que ela tem por Jesus, derramando o coração dela aos pés de Jesus. E o fariseu não entendeu. O fariseu não está entendendo nada. Por que será? Porque na cabeça dele ele estava fazendo tudo certo. Na cabeça do fariseu estava tudo certinho. É Jesus que não está entendendo nada. Por que será?
Irmãos, vamos para outro texto. Vamos para Lucas 18. Vamos dar uma folhadinha. Lucas 18, 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Eu vou ler aqui. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. Prestando atenção? A uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e ainda nem como este publicano. Uma pausinha aqui. Provavelmente ele era assim mesmo. Ele não era adúltero, provavelmente ele não era roubador, provavelmente isso aí era, se ele estava orando dessa forma, dá a entender que é assim. Seguindo, no 12: jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano de longe, porém, estando de pé de longe, ainda nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilia será exaltado. Aqui nós vemos uma outra situação que começa dizendo: homens que confiavam em si mesmos. Vamos meditar um pouco mais nisso aí. Eu vou avançar para outro texto, ainda em Lucas, para a gente meditar um pouquinho mais. No Lucas 15, é só voltar um pouquinho. Lucas 15. Lucas 15, 11 e 32. Eu vou ler aqui. Certo homem, filho pródigo, né? Os irmãos conhecem, uma passagem conhecida. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos. Irmãos, uma pausa aqui. Apacentar porcos para os judeus, para nós, vivemos num outro conceito diferente, mas para o judeu eles consideravam animais impuros, imundos. Então, apacentar porcos seria a última coisa que alguém sendo judeu, tendo nascido nesse meio, desse sangue, dessa descendência, a última coisa que ia querer fazer é apacentar porcos. Ou seja, o serviço mais degradante que ele poderia imaginar. 16. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra ti perante o céu, contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e viu seu pai, o pai viu o filho, moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-lhe depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, ponde um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei-lhe o bezerro, cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que é aquilo? E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo.
Mas ele indignou-se e não queria entrar. Saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos e sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus irmãos, meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. É aqui. Os irmãos conhecem uma passagem conhecida, mas vamos meditar no que tem em comum nas três passagens. Primeira situação, quando Jesus tem a meretriz, derrama aos pés de Jesus aquilo e demonstra todo o amor, derrama o coração dela, e Jesus perdoa ela. E o fariseu entendia que ele devia 50, e Jesus disse: não, quem deve mais, ama mais. Aí nós viemos ali para o texto do fariseu e do publicano, onde o fariseu: não, porque eu faço isso, aquilo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu dou o dízimo e ainda não sei o que, não sei o que. E esse publicano, olha o que ele faz, olha como é que ele é. Graças a ti, Senhor, que eu sou tão bom e tão santo. Como é que o texto começa dizendo? Confiável em si mesmo. E aqui no terceiro exemplo, nós vemos de novo uma outra situação, onde o filho cometeu o pecado, a palavra não defende ele. Ele desperdiçou os bens e voltou. E aí o pai foi bem recebido pelo pai, e o outro lá: como assim? Eu fiquei todo o tempo aqui, e agora vai lá, meu pai desperdiça, acolhe ele bem, desperdiça um bezerro, novilho cevado. Como assim? Isso não está certo, vai contra a lógica, porque eu fui o filho que ficou aqui. Como assim? Isso não pode acontecer. E fico indignado. Qual é a semelhança disso aí, dos três relatos? Qual é a semelhança? O que tem em comum? Como assim? Então nós podemos pecar, e quanto mais nós pecar, melhor, mais bem-aventurado nós vamos ser, é isso? É isso que diz a palavra? Porque se nós pecar e voltar, nós vamos ser mais bem-aventurados. É isso que a palavra está dizendo? Porque se eu for com uma meretriz, depois for lá chegar nos pés de Jesus, eu sou bem-aventurado. Se eu for desperdiçar tudo e voltar depois lá para o papai vai me abraçar, eu sou bem-aventurado. É isso que o texto está dizendo? Ou se eu for como um publicano, roubador, publicano é cobrador de impostos, né? Se eu for um publicano roubador, porque eles também desviavam, eram envolvidos em corrupção, pegavam os impostos dos judeus e davam para os romanos. Se eu for como um publicano também, que trai a nação, são vistos como traidores e roubadores, isso que é bom. É isso que a palavra está dizendo, que esses são os bem-aventurados. Porque Jesus disse: o publicano desceu justificado, e o fariseu não. É isso que o texto está dizendo. Nós somos mais bem-aventurados se nós pecarmos. Mas há pessoas que entendem dessa forma, irmãos. Há pessoas que entendem dessa forma. Talvez não assim, mas se você falar que não pode, porque o amor. Então nós temos que entender isso, tem que estar claro no nosso coração o que o Senhor quer dizer. Irmãos, vamos para outro texto, antes da gente avançar nesse raciocínio. Vamos para outro texto. Vamos ler, eu vou ler aqui rapidamente, se os irmãos quiserem ir. São 3 versículos só, Mateus 23, versículos 25 a 28. É um texto curto. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e iniquidade. Aí Jesus dá um outro diagnóstico dos fariseus. É o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Porque não vou passar por todos os textos, eu acho que os irmãos conhecem muito, já conhecem muito bem a palavra aqui, sabem. Mas nós temos que estar prontos para entender isso claramente, porque, como eu disse, nem todos, eu digo isso, nem todos do meio evangélico dizem isso e entendem isso, porque senão não pregariam o que pregam. Nem todos. O que é o ponto aqui? Irmãos, vocês sabem, a carta em Romanos fica clara, a gente não vamos pular em todos os textos, não tem como, mas os irmãos sabem. Em Romanos é muito claro, irmãos, todos nós pecamos, e todo mundo, na verdade, o problema do fariseu, lá que a gente começou no texto, é que todo mundo deve 500, irmãos. Ele se atribui justiça. O que diz a palavra aqui em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, o que diz ali? Dois versículos só. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Agora é Paulo falando, só para não dizer que só Jesus que disse, não, Paulo não disse isso, nem Pedro, não, agora é Paulo. Vamos ver o que Paulo diz aqui no 17 e no 18. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Deus não se agrada de quem recomenda a si mesmo, irmãos. Se você for diante de um juiz humano e você der testemunho de si mesmo, você disser, você é réu de algo, um crime, um assassinato. Não, mas eu não matei. Isso é aceito como testemunho, irmãos? Não, porque você está advogando em causa própria, você está falando de si mesmo. Testemunha é quando se fala do outro. Então, se você se recomendar, você não está sendo uma testemunha fiel. Como a palavra nos diz, nós temos que ser testemunhas do Evangelho fiel, de Jesus. A gente não aponta para nós mesmos. Não somos testemunhas de nós mesmos. Eu sou bom. Se alguém dá testemunho de nós, é o Senhor. Se alguém nos perdoa, é o Senhor. E o Senhor não se agrada de quem se recomenda a si mesmo. E o esforço dos fariseus, a gente vê como está na palavra ali em Mateus, o esforço deles era aparentar muito santo. Não que a gente não tenha que ser zeloso com a nossa conduta, ser zeloso com aquilo que a gente faz para não dar escândalo, não é isso. Mas há uma preocupação com a aparência, com as vestes, com o exterior, como Jesus diz. Não é isso. Aliás, Jesus diz até o contrário: bem-aventurado quando forem perseguidos e quando falarem mal de vocês por causa do Evangelho. Não é isso. Não é a nossa fama que tem que estar prestigiada. Aliás, é quando a nossa reputação vai para o buraco, às vezes, é aí que Jesus está conosco. Como com Nicodemos, quando Nicodemos tirou Jesus da cruz, tirou Jesus da cruz, e José de Arimateia, a reputação dele foi para o beleléu ali. É certo que ele ficou mal falado em Jerusalém. Não é a nossa reputação, nosso bem falar. Ainda Jesus diz também que ai de vós quando todo mundo fala bem de vocês. A gente não tem que procurar, a gente tem que zelar por um bom testemunho, mas é algo espiritual. O inimigo vai levantar calúnias e mentiras, más suspeitas sobre nós. Então não é esse o zelo nosso. O nosso zelo é testemunhar a verdade e não testemunhar nós mesmos, que era o que os fariseus estavam querendo fazer, dar testemunho de si. Eles querem dar testemunho de si. Olha como eu sou bom, para ter prestígio entre os homens, para entre os homens
ser bem falado. Nós temos que fazer o nosso melhor. A gente não deve procurar má reputação, principalmente com maus atos, né? No que depender de nós, principalmente no que depender de nós, fazer o melhor. Mas isso muitas vezes se levanta, o nosso foco não é nós, a nossa reputação, a nossa imagem, a nossa autoimagem não é isso. E para eles era isso aí. Isso vai contra o Senhor. Vamos para outro texto aqui, irmãos. Vamos para outro texto. Romanos 10. Livro de Romanos, capítulo 10. Livro de Romanos, capítulo 10. Romanos 10, 1 a 4. Olha o que Paulo diz aqui, Romanos 10, 1 a 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Está falando de Israel segundo a carne. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A nossa justiça, irmãos, nos é imputada pelo Senhor. E eles tentaram estabelecer uma justiça própria, que é eles, com seus atos, fazendo o bem, fazendo aquilo tudo. Eu creio que tinha tudo misturado, pessoas hipócritas, cheias de ódio, de amargura no coração. São chamados para nós olharmos para o nosso coração. Os irmãos viram como os fariseus eram cheios de imundície dentro. Como é que está o nosso coração? Esse é o chamado, o nosso homem interior. E eles estavam por dentro, então eles queriam estabelecer essa justiça com seus atos, com o exterior, sendo aprovados pela sociedade judaica. Queriam que fossem com isso aprovados diante de Deus, e não é isso que o Senhor fala. A nossa justiça nos é imputada por graça. Irmãos, vamos meditar nisso. Isso é importante, eu vou dizer que é importante, porque quem não entender isso vai pregar heresias e vai desviar, vai corromper corações, se a gente não entender, porque pode nos dar um entendimento. Volto a questionar: se somos salvos por graça, a gente pode então andar como quer? É esse o chamado? Nós temos que ter a clareza que não é os nossos atos, senão a gente está se recomendando. Ó, viu? Eu faço isso, eu faço aquilo outro, e olha como eu sou bom. Deus, olha como eu sou bom. Está vendo ali, ó, aqueles caras estão tudo ali sambando no carnaval. Como eu sou bom, né, Deus? Aplausos. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Ele espera de nós. Porque nós devemos 500 assim como eles, irmãos. É difícil de entender e é duro de ouvir. Dobremos o nosso joelho de noite, vamos pedir para o Senhor, para o Espírito Santo iluminar o nosso coração. Quanta gente vem na igreja, que ao longo do tempo a gente vê, e a gente vê que o coração não está consertado. Eu digo ao longo da minha vida, e ao longo de lugares, em diferentes situações que eu já vi, que o coração não está consertado, muitas vezes são piores, quando chega de perto, são piores que ímpios. Irmãos, eu estou falando do que eu vejo, porque ainda o ímpio, tu sabe o que esperar dele, porque ele já está na impiedade, tu sabe que é aquilo que veio, não tem muito mistério, tu nem é surpreendido com as coisas. Quando alguém vai na igreja, e aí se dá muita referência, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu já estou falando do que eu vi, irmãos, já ao longo da vida. Pensa, e como eu faço isso? E aí você começa a ver, não é bem assim. Não é bem assim, irmãos. Como limpar? Porque a pessoa é uma mentirosa, ela está mentindo para si mesma. Talvez ela mesma está acreditando naquilo. Olhemos para o nosso coração. É certo que o Senhor nos perdoa.
Talvez a gente tenha pecados, eu luto com coisas da minha carne, que a gente é fraco na carne, todos nós. Mas se a gente realmente quer e ama o Senhor, e a gente se entregar, Ele vai nos perdoar, essa certeza nós temos. Não é esse o ponto. O ponto é, peguem as 3 histórias que nós lemos. O que elas têm em comum? O que o Senhor espera de nós? O que Jesus veio fazer aqui? Chamar ao arrependimento. Pode notar que as 3 situações, agora, será que Ele chamou? Deus já deixa, como é que vamos dizer, muita coisa nas entrelinhas para que nós tenhamos que ler a palavra e meditar nela. Não é uma respostinha trivial. Mas percebam como nas 3 histórias, os 3 são arrependidos. A mulher pecadora se arrependeu. Pela atitude dela, a gente vê que é um coração arrependido. Que há um chamado, é isso que Jesus veio chamar, ao arrependimento. A mulher pecadora estava arrependida. O publicano, que daí o fariseu e o publicano demonstrou arrependimento. O publicano demonstrou arrependimento. E o filho pródigo demonstrou o quê? Arrependimento. Agora, qual é a cura para o pecado? Pedir que o Espírito, quem é que mostra os pecados? O Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Irmãos, se tem algo que realmente tem imundície, pode ter certeza que é alma humana. Pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração, nos mostre, e certamente o sangue do Senhor há de nos lavar e nos limpar, nos purificar. Certamente podemos ter essa certeza. E oremos, estamos bem com o Senhor, oremos pelos outros também, irmãos. Porque muitas vezes as pessoas não se arrependem até por cegueira. E por que elas são cegas? Porque elas mentem para si mesmas. Olha como eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sei o que, tal. E a gente vê isso, irmãos, ao longo da vida a gente vê isso na nossa frente. Pessoas que se acham boas, mas a gente vê que não são, irmãos. A gente vê que não são. Que o Senhor nos liberte desse pensamento preso. Para encerrar, tem mais um texto, irmãos, para a gente fechar esse raciocínio, que está em Romanos capítulo 6. Romanos 6. Só para ficar claro esse entendimento, porque o livro onde mais Paulo fala da graça e disso tudo que nós falamos aqui é Romanos. Agora, será que então daí a gente está livre para pecar? Vamos ver o que diz em Romanos 6. É justamente o que o Paulo começa fazendo a pergunta em Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Essa é a pergunta. Vamos pecar então para que daí Deus nos perdoe e eu vou ser mais bem-aventurado? É isso? Essa é a pergunta que ele inicia. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, mortos na carne e vivos em espírito. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Glória a Deus. Uma pausa aqui, irmãos. Glória a Deus. A gente não tem tempo para meditar em cada maravilha que fala aqui, né? Mas glória a Deus. A morte já não tem mais domínio, irmãos. Glória a Deus. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Em João 8, Jesus diz que quem serve o pecado, quem comete pecado, é servo do pecado. É isso que ele está dizendo. Não faz isso para não ser servo daquilo. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-os a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo... Essa é a pergunta. Ele volta a perguntar, irmãos. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que vós, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Fomos servos do pecado, mas agora nós servimos a Cristo na doutrina que foi entregue, das palavras de vida, da ressurreição. Todos aqueles, é isso que os irmãos sabem, né? Que o batismo é isso, representa isso. Mas vamos adiante, não vamos entrar nesse outro assunto também. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça. Para o quê? Santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavais livres da justiça. Quando era servo do pecado, não, a justiça não se apresentava, né? E o fruto que tinhas então das coisas que agora vos envergonhais, o fim delas é a morte. Mas agora que libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para o quê? A santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus. Qual é a nossa conclusão, irmão? Que aqueles aqui entenderam o tamanho da libertação, como aquela pecadora que chorou aos pés de Jesus, com tanta alegria, gratidão por ter sido liberta do pecado. Ela vai voltar a pecar? Porque o pecado é algo que escraviza, irmãos. Se ela era uma meretriz, é muito difícil sair dessa vida. Depois já não é mais nem querer ser meretriz. Ela não vai conseguir sair disso, porque o pecado escraviza. Se alguém entrou para o crime, sabe o que vai acontecer? Vai estar escravizado no mundo do crime. Ou vocês acham que quando entra num crime organizado, numa gangue, você consegue sair? O diabo vai te prender lá, através de prisões invisíveis. Você foi servo do pecado, não tem como se livrar disso. Quem é servo da avareza? Os irmãos acham que conseguem da mesma forma se libertar da avareza? Quem for servo de tantas outras coisas, de amargura no coração, de outras tantas coisas que nos escravizam, porque a lista de pecados é enorme, da impureza, do adultério. Os irmãos acham que conseguem sair disso? Não, é só parar. Que nem uma história que eu ouvi de uma pessoa que usava drogas, aí, não, pois é, eu não sou viciado, eu uso drogas há 20 anos e paro quando eu quero. Eu já uso há 20 anos e não sou viciado. Olha o contrassenso. Então, o Senhor nos libertou para não continuar andando no pecado, por uma vida de santificação. Certamente o publicano também foi chamado a isso. E se voltar, irmãos, e retroceder, o Senhor se agrada em quem retrocede? Será que ela foi liberta do pecado, a meretriz, para voltar? Para voltar a pecar? Esse é o ponto. Agora que nunca, como nós estávamos falando aqui sobre a lógica do menos pior, que é o título da mensagem, que nunca a gente olhe para os nossos atos
e se considere menos pior. É isso. Eu sou menos pior. Porque eu não estou no carnaval, ou por isso, ou por aquilo. Não é isso, irmãos. Tudo que a gente faz para a santificação é por gratidão a Deus. Assim como aquela mulher demonstrou, e é assim que nós demonstramos amor a Deus. Tu não é salvo porque tu não fez isso, ou tu deixou de fazer, ou tu fez, ou tu deixou de fazer. Tu é salvo pelo amor de Deus que foi derramado na cruz. Mas quem ama a Deus vai dar frutos. Uma macieira não dá maçã, uma laranjeira não dá laranja. Quem ama a Deus vai agir como tal. E aí a pergunta é: cristão que anda como fariseu e tem irmãos, e eu não estou falando fariseu, que ele está seguindo a lei de Moisés, não é isso. Hipócritas, será que eles amam a Deus? Será que nós, daqui a pouco, nós não temos hipocrisia escondida no nosso coração, porque falta amor e temor, dobrar o joelho e pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração? Isso é falta de amor, irmãos. E não é o pecado que vai te lançar no inferno, é a falta de amor. Os irmãos viram. Quem muito ama, muito é perdoado. Todos nós temos uma dívida colossal que foi paga. Que nós venhamos a entender o amor de Deus. Porque lembra das 99? Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Todos são ovelha perdida. É isso que é uma ilusão. Não, eu não sou perdido. Sim, é. Todos são perdidos. Errado é se achar, como ele diz também, que quem diz que enxerga que não enxerga, porque aquele que se declara cego é quem enxerga. Que nós consigamos olhar com os olhos do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos fala de um jeito contra-intuitivo, mas que a gente se liberte também de qualquer armadilha do diabo de se recomendar a nós mesmos, ou de achar menos pior. Oremos para a gente ser liberto, pela graça do Senhor ser liberto, não pela nossa força. E se a gente vê irmãos presos a pecados, que tiver ao nosso alcance a oração, eu oro por irmãos, mas às vezes chega um ponto que nem adianta falar, ou a pessoa não vai entender. Que Deus nos dê sabedoria também. Estão presos, irmãos. E se Jesus voltasse hoje, talvez dentro da igreja ele entrar, e mais da metade, a maioria, eu vou dizer que ia se escandalizar com Jesus, desses que dizem amar Jesus, assim como no tempo dos judeus. É o que eu creio, irmãos, o que eu vejo, o que me parece, é o que fala o meu coração. E eu temo que eu não seja contado entre esses, irmãos. Digo mais, com franqueza e sinceridade, eu temo que eu não seja contado entre eles, que se escandalizariam com a vida de Jesus. E é o que diz que vai acontecer em Mateus 24. Quando Jesus voltar, muitos vão se escandalizar e vão retroceder. A gente tem esse temor no coração. Glórias a Deus. Está orando? Senhor, chegamos diante da Tua presença, Senhor. Nada sendo, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter derramado Teu sangue puro na cruz, Senhor. Aquele sangue que nos traz justiça, Senhor, que nos perdoa, Senhor, de pecados, daquela dívida enorme que tínhamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, e derramamos nosso coração diante de Ti, Senhor. Obrigado por tão grande amor, Senhor. Nos ensina mais desse Teu amor maravilhoso. Sonda o nosso coração, Espírito Santo, ao meu coração, os pecados que temos, Senhor, pela fraqueza da carne, como a Tua palavra diz. Sonda o nosso coração, Senhor, para que venhamos a nos arrepender, Senhor, e liberta-nos daqueles pecados que tenazmente nos assediam, Senhor. E eu percebo que cada um parece que tem pecados. Eu não vou dizer nem que as pessoas têm má vontade de se arrepender, alguns podem ter, mas tem alguns que são presos, Senhor. Como que presos é tão difícil. Liberta-nos, Senhor, dos pecados, Senhor, que nós venhamos andar uma vida segundo o Teu querer, Pai. Tira-nos aqueles pecados da carne, sonda-nos para que a gente se arrependa e liberta-nos, Senhor. É isso que nós clamamos, Senhor.
Oramos, intercedemos também, Pai, por todos os irmãos, Pai, que possam estar em cegueira, Pai, familiares, possam estar em cegueira, Senhor, se justificando e se achando tudo bem, como eu já ouvi de irmãos dizer que hoje em dia morar junto, tudo certo, faz parte, e é muita Bíblia, e mais do que isso, como é que podem? Eu não consigo entender, Senhor, mas isso não nos torna justos, Pai, o fato a gente te servir, Pai, nós queremos te servir, porque nós te amamos, Senhor. Louvado seja teu nome. Nós queremos fazer o que te apraz, Senhor, por gratidão, para santificação, Senhor, e não porque nós somos melhores, Pai, porque toda honra e toda glória se deve a Ti, Senhor, a Ti somente, Pai. Obrigado por isso, Senhor, obrigado por nos libertar. E assim como os discípulos, quando voltaram, quando foram comissionados, Pai, e foram evangelizar, Pai, que estavam maravilhados que os demônios caíam, e Jesus disse: fiquem alegres, não por isso, mas sim porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Glória a Deus. A Ti nós louvamos, Senhor, obrigado, porque nós estaríamos perdidos, Pai, se não fosse o sangue derramado, Senhor. Toda a justiça vem de Ti, Senhor, obrigado por isso, Senhor. Tem compaixão de nós e não nos permita ficar nas trevas e na escuridão. Santo, santo, santo Tu és, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, toda a majestade, Senhor, e todo o louvor. Aleluia, Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ti. Amém. Glórias a Ti, Senhor.